Atos 18, eu quero ler os primeiros 11 versículos desse capítulo e a gente vai refletir aqui sobre avançando o evangelho no contexto pós-moderno. Diz assim: depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural de Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles, e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, criam e eram batizados. E, de noite, o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Ok. Nós vivemos num contexto que pode ser definido, ainda que com algumas controvérsias, como um contexto de pós-modernidade. Esse termo pós-modernidade, pós-modernismo, hipermodernismo, modernidade líquida e tantas outras definições tem sido usado para falar sobre algumas características do nosso tempo, principalmente da nossa cultura ocidentalizada, né, que sofreu várias influências da filosofia nos últimos 100 anos ou mais, que levaram então a essa cultura para um distanciamento gradativo de Deus, nós poderíamos dizer assim, ou pelo menos da forma como Deus é compreendido pela tradição judaico-cristã. Então nós vivemos vamos falar de um contexto pós-moderno nesse aspecto, que ele é indiferente ou de indiferente a hostil quando se trata da fé cristã. Ele ou age de maneira completamente indiferente, ignora a fé cristã total, ou então age com uma certa hostilidade para com a fé cristã. No entanto, é um contexto aberto à espiritualidade. Aí foi onde aqueles que profetizaram o avanço do secularismo como a morte da religião fracassaram, né? Porque a gente vê que a religião nunca esteve tão em alta como nos nossos dias. Então, o contexto pós-moderno é um contexto aberto à espiritualidade, mas ele é fechado àquilo que ele considera como uma religião institucional ou uma espiritualidade dogmática. Então, é aberto a expressões. A gente pode dizer que há espaço para a espiritualidade, mas não uma espiritualidade que esteja atrelada ou ligada a conceitos de um fundamentalismo religioso. Aí, então, há a aversão a esse tipo de coisa. A espiritualidade pós-moderna, ela é fluida, ela é líquida, ela é leve, palavras que são usadas, inclusive, para definir a própria condição pós-moderna. No momento em que você apresenta alguma coisa com convicção de que seja verdade, aí você vai encontrar problemas dentro desse contexto pós-moderno. E o que surge é justamente a questão da resistência até a rejeição e a hostilidade. 2 coisas que eu quero mencionar sobre isso, antes da gente entrar no nosso texto. A primeira delas é o secularismo. Então, a pós-modernidade ela se caracteriza por uma forte presença do secularismo em nosso meio. E o secularismo não é, como eu mencionei aqui de passagem, e a gente
pode ver e estudar, e tem obras fantásticas sobre isso. Charles Taylor, A Era Secular, é uma delas, né, um grande volume, mas que trata sobre essa questão do secularismo. Ele não é a ausência da religião, ele é simplesmente você empurrar a religião para a esfera privada. Ou seja, você pode ter uma religião, você pode ter suas convicções, você pode ter sua fé, desde que ela permaneça como algo pessoal, que não seja imposta a outras pessoas, e muito menos seja trazido para debates na esfera pública, porque o Estado é, como a gente ouve, laico. Então, desde que permaneça ali na sua esfera privada, você pode ter todas as convicções que você quiser. Eu estava assistindo esses dias um vídeo de um jovem muçulmano, ou de família muçulmana, que mora nos Estados Unidos. Ele é um youtuber. Essa é a era dos youtubers. E aí esse jovem estava falando sobre como que ele mudou de uma percepção que ele tinha como alguém que cresceu dentro do Islã e tudo mais, e aí passou a morar nos Estados Unidos, como ele mudou muitas das suas crenças em relação ao outro. E essas mudanças foram assim, de uma tolerância incrível. No final do vídeo ele fala assim: está todo mundo certo, eu estou certo, ele está certo, está todo mundo certo. Obviamente não pode estar todo mundo certo, porque aí um confronto de ideias que se chocam umas com as outras, e quando elas acontecem, exatamente, nem todo mundo pode estar certo, mas essa é a ideia que prevalece nesse mundo da pós-modernidade, e com essa ideia de que a religião, as suas crenças, as suas convicções, elas são pessoais, e elas não podem ser transferidas de nenhuma maneira, ou esperar que outras pessoas creiam como você crê, porque, na verdade, aí entra o outro ponto, que é o relativismo. A verdade, ela é relativa. Você pode ter a sua, eu posso ter a minha, então é preciso respeitar as crenças das outras pessoas, simplesmente porque não há certo ou errado. Tudo é uma questão de ser relativo. E a nossa cultura, nesse contexto pós-moderno, principalmente nas novas gerações, ela é tremendamente marcada por isso. As novas gerações, elas estão crescendo de maneira nativa. Eu não sou da nova geração. Quando o Jay pediu para levantar aqui o pessoal com mais de 20 anos de ministério, eu me senti como um ancião. Eu não sou das novas gerações, mas as novas gerações, elas estão aí. E eu tenho filhos, eles crescem já com essa linguagem nativa de muitas dessas coisas e muitas dessas ideias, com as quais eu, como pai cristão, tenho que ajudá-los a entender e discernir aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que a nossa fé ensina e aquilo que contradiz a isso. Mas essa é a realidade desse mundo. Então, para as novas gerações, por exemplo, 60% dos chamados milênios considera o cristianismo como uma fé ou uma religião, uma crença que é julgamentalista, isto é, que tem uma postura de constante acusação e condenação a tudo aquilo que é diferente da fé cristã. Então essa é uma visão negativa. Essas novas gerações que estão crescendo, elas olham para o cristianismo como algo negativo, não é algo positivo. É algo negativo, porque é algo que está sempre condenando, acusando, sempre apontando o dedo para os outros. Algo, muitas vezes, descrito como farisaico, né, para usar uma linguagem das Escrituras, porque está sempre lá naquele espírito condenatório, buscando o erro, apontando o dedo. 64% dessas novas gerações, principalmente dos milênios, eles acham que o termo anti-gay melhor descreve a maioria das igrejas de hoje. Ou seja, quando eles olham para a maioria das igrejas, eles pensam que o melhor termo para descrevê-las é anti-gay. E isso, novamente, é uma coisa que se choca na nossa sociedade. Inclusive, muitos cristãos, muitos jovens cristãos, eu pastorei uma comunidade de jovens, muitos jovens cristãos, que ainda têm a convicção sobre certos padrões de moralidade e comportamento sexual dentro de uma ótica judaico-cristã,
ainda assim se chocam muitas vezes com a postura que eles percebem na igreja, que eles vão me dizer que parece ser justamente isso, anti-gay. E por que eles fazem isso? Porque esses jovens cristãos têm na sua família ou no seu círculo de amigos, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que eles vão, amigos que são gays. E que são bem próximos, e que eles amam, e que eles gostam, e que eles respeitam. E aí eles se sentem ofendidos, de certa forma, por seus amigos, por perceberem que muitos desses amigos acabam tendo esse conflito com a igreja numa postura claramente anti-gay. Como eles entendem? A maior parte deles acha que a igreja é, na melhor das hipóteses, irrelevante para a sociedade, quando não uma instituição de manipulação, controle e exploração da fé e dos pobres. Pense nisso. Ela é, na melhor das hipóteses, irrelevante, mas, em muitos casos, ela é algo danoso para a sociedade. Por quê? Porque é uma instituição de manipulação, de controle, de exploração da fé e dos mais pobres. E aí a minha pergunta é como avançar o evangelho no contexto pós-moderno? A gente tem alguma referência bíblica para isso? A gente pode olhar? E eu quero propor para você que nós podemos olhar para as Escrituras. Eu quero propor para você que o mundo do Novo Testamento e o mundo romano, no qual Paulo pregou e plantou igrejas, conforme a gente encontra no livro de Atos, tem muitas semelhanças com o nosso contexto de pós-modernidade. Muitas. Eu não tenho tempo aqui para expandir nesse tema, mas eu quero tocar nele de maneira breve, nesses versículos que a gente leu aqui. Então vamos falar de Corinto, vamos pegar Corinto. Corinto é um caso clássico de uma cidade onde Paulo plantou uma igreja, e nós temos 2 cartas que Paulo escreveu para essa igreja. Ele teria escrito mais de 2, mas nós temos 2 que sobreviveram dentro do cânon das Escrituras. E quando nós lemos essas cartas de Paulo a Corinto, nós encontramos ali uma igreja cheia de problemas, muitos dos quais nossas igrejas têm que lidar hoje em dia, não é verdade? É bem interessante que 2 aspectos que estão presentes aqui na igreja de Corinto, que a gente encontra nas cartas de Paulo, tem a ver com essa atitude de uma arrogância intelectual por parte dos coríntios, um certo orgulho da sua intelectualidade e do status que aquela cidade tinha dentro do Império Romano. Corinto era a capital da Acaia, era mais importante do que Atenas, cidade mais próxima, era uma cidade profundamente de aspecto comercial, com fluxo do trânsito comercial na região ali muito importante, o que gerava, então, havia muita riqueza na cidade, haviam muitos romanos de posses que residiam na cidade de Corinto, e também tinha todo o outro aspecto da imoralidade, pela qual muitas vezes ela é conhecida, às vezes de maneira exagerada, mas fato é, Corinto abrigava o grande templo de Afrodite. Corinto tinha nesse templo de Afrodite a presença das 1000 sacerdotisas prostitutas que serviam no templo. A discordância entre os historiadores é se elas faziam os seus atos sexuais no templo ou fora do templo. A maioria dos historiadores, dos comentaristas hoje em dia vão dizer que não eram praticados no templo em si, mas fora do templo, mas essas mulheres eram sacerdotisas prostitutas. De tal maneira que a cidade de Corinto era, na sua época, no seu tempo antigo, era reconhecida por sua prostituição e pelo seu ato de imoralidade. E a gente vai encontrar isso nas epístolas, a gente vai encontrar isso quando Paulo trata com os problemas inerentes daquela igreja, daquela congregação que ele planta. Então, orgulho e imoralidade estavam presentes ali, e se a gente for pensar, muito da condição pós-moderna de hoje tem a ver com esses temas, com uma certa arrogância intelectual, ao mesmo tempo em que eu declaro que tudo é relativo. A gente vive numa época onde todo mundo é expert em alguma coisa, todo mundo tem a palavra última e entende tudo, e sabe de tudo, e as discussões são incríveis.
E eu devo confessar a vocês que as novas gerações, elas são, por alguma razão, elas de fato, elas têm ido mais rápido do que as gerações anteriores. A gente vive nesse mundo da informação e coisas assim. 2 semanas atrás eu estava viajando, meu filho, enquanto eu estava viajando, comprou um cubo mágico. Sabe aqueles cubinhos? Cubo mágico. Já teve um daqueles? Você tenta montar? Eu acho que tive vários, nunca montei nenhum. Nunca conseguia chegar ao fim dos lados lá. Meu filho comprou um desses dias. Ontem ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, eu estava no trabalho, ele falou assim, pai, baixei o meu recorde, 46 segundos. Né? E aí ontem à noite, quando eu cheguei em casa, o moleque inventou de montar com os olhos fechados. E montou, em pouco tempo, o cubo mágico com os olhos fechados. Com uma venda, não quero ver, e aí o moleque vai lá e monta o negócio. As novas gerações elas vão mais longe, mais rápido, em vários aspectos. E aí, com isso, surge e aumenta um pouco dessa arrogância intelectual das novas gerações. E a gente tem que estar consciente disso e lidar com isso. Mas também a questão da imoralidade sexual, ela é algo rampante, a gente pode dizer, algo que cresce, se espalha, e não é percebido, no entanto, como imoralidade, talvez como lá em Corinto. Né? Nós, a partir de uma ótica judaico-cristã, nós olhamos e falamos, isso é imoralidade, mas para as novas gerações e para muitos da nossa cultura hoje, nesse mundo, muitas das coisas que nós consideramos como imorais não são imorais. São formas autênticas, genuínas, válidas, de uma relação amorosa entre pessoas adultas e pessoas que consentem no tipo de relação. Então, o que eles vão dizer, quando um ato é praticado de maneira consensual entre 2 pessoas que tenham idade para tomar essa decisão e há amor envolvido, esse ato não pode ser considerado como algo imoral. Ele é legítimo, ele é autêntico, não importa o que seja. E essas são as normas, essas são as marcas bastante presentes, a gente pode dizer, no contexto pós-moderno. É lógico que a gente pode explorar muitas outras coisas, mas eu vou ficar com essas 2 aqui, porque eu acho que elas nos colocam, então, dentro dessa realidade da cidade de Corinto, onde Paulo foi plantar essa igreja. E aí eu quero compartilhar com vocês os meus, se eu não me engano, são 8 pontos aqui da plantação de Paulo, sobre plantar uma igreja, ou avançar o evangelho numa cidade, num contexto pós-moderno. Em primeiro lugar, então vou tentar ser bem rápido aqui, se você se manter comigo, eu vou tentar ser bem rápido. Em primeiro lugar, é preciso ir ao encontro das pessoas onde elas estão, iniciando relacionamentos baseados em interesses comuns. Uma das coisas desse ambiente secularizado pós-moderno é que as pessoas não virão a nós. Diz que Paulo foi a Corinto. Não só foi a Corinto, mas que Paulo estabeleceu relacionamentos na cidade de Corinto e que esses relacionamentos foram estabelecidos baseados no ofício de Paulo, na profissão de Paulo. Então, havia aqui interesses comuns que não eram interesses necessariamente da religião, que proporcionaram a Paulo a oportunidade de estabelecer relacionamentos na cidade e permanecer na cidade e iniciar a sua tarefa missionária lá. Isso nos chama, então, para algo que é muito importante se nós vamos avançar o evangelho no contexto pós-moderno, que é recuperar o movimento de imersão, ou, como é chamado muitas vezes, o movimento de missional da igreja. Há 2 possibilidades. A igreja pode ser missional ou ela pode ser uma igreja de atração ou atracional. Para muitos cristãos hoje ainda depende, o sucesso e a missão da igreja depende ainda da sua capacidade de atrair pessoas. Então todo o esforço da igreja é montar programas, séries, cultos e uma série de coisas que atraia pessoas para o culto e para a igreja, que atraia os pecadores. O problema é que num contexto cada vez mais hostil à igreja, cada vez mais hostil ao evangelho, cada vez mais secularizado e divorciado da igreja como uma instituição irrelevante, na melhor das hipóteses, ou muitas vezes uma instituição que não deveria existir por ser maléfica, a capacidade de atração diminui.
E é isso que muitos dos países secularizados estão percebendo. É por isso que muitas igrejas fecharam completamente no continente europeu. Muitas igrejas estão fechando na América do Norte e né, no Canadá, talvez principalmente, mas nos Estados Unidos ainda o número de igrejas fechando ainda é relativamente grande. O Jay está aqui e pode atestar esse fato. E o mesmo deve e pode acontecer no Brasil. De fato, tem acontecido com muitas igrejas que perderam contato com as novas gerações. O Jay falou aqui hoje de manhã, ele falou assim, a igreja está apenas uma geração, nós estamos uma geração, ele falou a igreja, ele falou, nós somos uma geração apenas da possibilidade de perdermos totalmente a fé aqui, no sentido de não passarmos adiante. Há muitas igrejas que estão morrendo porque não têm condições de alcançar as novas gerações. E elas estão morrendo. Então, esse movimento de atração para a igreja, muito embora ele seja bíblico, muito embora a igreja ainda deve se preocupar com ele, se a gente for estudar a doutrina da igreja e uma eclesiologia, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, a partir do povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Deus tem em si, quando vive como povo de Deus, essa capacidade de atração. O povo de Deus, o propósito do povo de Deus, o propósito de pertencer a Deus e andar com Deus e cumprir com a vontade de Deus é justamente para que as nações ao redor possam olhar e falar assim, que povo é esse? Que tem leis tão justas, que vive dessa maneira, que povo é esse? E então seja atraído por esse povo. Essa é uma eclesiologia bíblica a partir de toda a Bíblia, do Velho Testamento. Então, a capacidade de atração da igreja, ela é real e nós não devemos desistir dela, mas exige de nós, num contexto pós-moderno, uma capacidade de imersão, uma capacidade missional, uma capacidade de ir até as pessoas e de ir onde as pessoas estão. E é isso que Paulo faz, ele vai até as pessoas, ele vai às cidades, ele vai a Corinto, apesar de ser uma cidade promíscua, com a fama da sua grande imoralidade, e a sua grande arrogância intelectual, e todas as coisas que haviam naquela cidade. Paulo vai, ele se estabelece ali, ele compartilha o evangelho lá. Então é importante, cada vez mais no contexto pós-moderno, que nós possamos recuperar esse movimento missional da igreja. Segundo, é preciso que a gente, no contexto pós-moderno, tenha a disposição e eu digo isso principalmente para aqueles que são pastores e plantadores, é preciso que a gente tenha a disposição ao ministério bivocacional. Cada vez mais, no contexto pós-moderno, a gente precisa recuperar a bivocacionalidade ministerial como algo saudável, como algo bom, não como algo que deveria ser evitado a todo custo, mas como algo que deveríamos abraçar. Note, Paulo chega a Corinto e ele lá atua por um certo momento como um bivocacional. Ele estava trabalhando com as suas mãos. Isso era, na verdade, Paulo era um rabino, antes de se converter, de vir à fé, isto era, na verdade, uma obrigação, era um dever. Os rabinos tinham que ter uma profissão para se sustentar. Esse era um dever, era uma obrigação do rabino. E Paulo, então, atua de acordo com esse dever na cidade de Corinto e em outros lugares também. Nós ouvimos nessa manhã aqui na carta aos Tessalonicenses. Então, essa disposição ao serviço bivocacional deveria ser encorajado em nossos dias. Mais ainda, nós deveríamos encorajar os membros das nossas comunidades e os cristãos, de um modo geral, a abraçarem o seu trabalho, não como um peso, um fardo, mas como uma oportunidade missional. O campo de atuação, de trabalho de cada cristão deve ser o campo missionário. Devemos tomar esse exemplo de Paulo para esses contextos pós-modernos. Terceiro, se vamos avançar o evangelho no contexto pós-moderno, precisamos de um preparo apologético. Precisamos estar preparados para explicar a razão da esperança que há em nós, de acordo com Pedro, 1 Pedro 3,15. Precisamos preparar. Eu me pergunto, e pergunto a vocês hoje, quantas pessoas em nossas igrejas estão preparadas para lidar com as perguntas que estão sendo levantadas no mundo hoje, acerca da fé, acerca daquilo que a gente crê. Questões difíceis. Quantas pessoas estão preparadas para lidar? Quantas pessoas estão preparadas para ouvir essas questões sem ficarem tremendamente incomodadas por elas? Só isso já seria o suficiente. Ouvir as questões sem ficar abalado por elas. Mesmo que não tenha condições de responder. O fato é, a gente não tem incentivado tanto isso. Note que no versículo 4 diz que Paulo,
debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. É interessante que os dois verbos usados aqui têm esse caráter, a gente pode dizer assim, apologético no ministério de Paulo. Paulo debatia, Paulo convencia, ou seja, a argumentação, a exposição de Paulo seguia uma certa metodologia e uma estrutura racional, uma estrutura lógica, uma estrutura onde ele podia partir daqui, ali. A gente vê quando Paulo está explicando sobre Jesus e apresentando Jesus como Messias, como ele parte de certos pontos para chegar a isso. A gente vê quando Paulo está em Atenas, o seu discurso em Atenas, nos versículos anteriores ao que nós lemos aqui, como Paulo parte de certos conceitos para chegar aonde ele quer, lidando justamente com uma audiência que não tinha um ponto de vista judaico e não podia entender o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas que consegue lidar com os conceitos que Paulo apresenta ali do Deus que criou os céus e a terra. Então Paulo tinha esse preparo e tinha essa capacidade. É preciso que cada vez mais a gente desenvolva uma capacidade apologética num contexto pós-moderno, que possamos treinar os membros de nossas igrejas para que possam ser capazes de defender ou de expor com mansidão a razão da esperança que eles têm. Novamente, 1 Pedro 3,15. É interessante, no entanto, que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5, ele diz o seguinte: irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós senão a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Minha linguagem e pregação não constituíram de palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, não é que o discurso dele, que ao debater com aqueles judeus, ele não usou da inteligência, não é isso. Ele está falando aqui sabedoria humana e sabedoria de Deus. Essa é a diferença. Paulo não se apoiou nos métodos de retórica dos gregos. Paulo se apoiou na sabedoria de Deus. Mas isso não significa que o seu discurso, e quando a gente lê trechos dos discursos de Paulo, em Atos, a gente vai encontrar justamente essa estrutura que Paulo dá aos seus discursos. Agora é importante isso. Nós precisamos combinar as duas coisas na nossa apologética. Nós precisamos combinar essa sabedoria divina, esse preparo que Pedro nos chama a ter, estarmos preparados para responder a quem quer que nos pergunte qual a razão da esperança que é em nós. Precisamos combinar isso com uma dependência do Espírito Santo. Nós precisamos combinar isso com a atuação do Espírito Santo. Eu tenho um grande amigo que serve como missionário no Oriente Médio. Eu não vou dizer o país para preservá-lo. Ele é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, um tremendo intelectual, e ele está acostumado a se reunir com jovens do Oriente Médio secularizados, muitos deles ateus, mas que vêm de famílias muçulmanas, mas se tornaram ateus, são secularizados. Ele está acostumado a reunir com esses jovens e debater com eles acerca da fé cristã. De fato, ele faz isso o tempo todo, em universidades e em vários lugares lá onde ele está no Oriente Médio. Ele já esteve em debates, até mesmo com alguns grupos radicais islâmicos, que eu também prefiro não citar aqui. Alguém que tem uma mente brilhante, um dos intelectuais mais brilhantes que eu conheço, esse jovem. Recentemente ele estava nos contando sobre duas situações em que pessoas lá onde ele atua vieram a Cristo. Uma delas, um jovem que veio a Cristo pela força dos argumentos intelectuais. Um jovem que tinha muitas questões acerca da fé. E a força dos argumentos intelectuais apresentados a ele em favor do cristianismo fizeram com que ele se rendesse às evidências e à fé cristã. Mas ele contou de uma outra situação, de uma jovem que veio a Cristo naquele mesmo contexto onde ele atua, porque ela sentiu a presença do Espírito Santo. Pensa bem nisso. Não foram os argumentos,
não foi a força dos argumentos, da intelectualidade, mas foi algo dela sentir, algo que a gente pode dizer que não é objetivo, que é subjetivo, algo pessoal. Ela sentiu a presença do Espírito Santo e ela se rendeu a Cristo por causa dessa presença do Espírito Santo. E eu quero dizer, né, o Jay compartilhou um pouquinho de manhã aqui, nos pontos que ele falou, e eu quero dizer, eu venho de um contexto pentecostal. A minha mãe veio a Cristo muitos anos atrás por causa de uma experiência de cura sobrenatural que ela recebeu. E por causa disso, todos nós viemos a Cristo, a nossa família. Por causa disso, hoje na igreja onde eu sirvo como pastor, toda a minha família está lá. Meus irmãos, minha mãe, todos estão lá servindo a Cristo. Mas porque ela teve uma experiência, algo fora do comum, algo que Deus fez. Eu cresci nesse ambiente, eu cresci dentro dessa cultura, a gente pode dizer assim. Eu não posso negar tudo aquilo que eu experimentei, tudo aquilo que eu vi, e todas essas coisas. Eu jamais poderei negá-lo. Mas eu entendi a necessidade da intelectualidade. E eu vou dizer para você, a nossa fé precisa ser tanto intelectual quanto do coração. Porque às vezes o meu intelecto não é o bastante. Às vezes eu não tenho as respostas que eu penso que poderia ter. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Às vezes a razão não dá conta, mas eu sei, porque eu fui tocado por essa presença de Deus, o Espírito que está aqui, e que fala ao meu coração, e que testifica comigo que eu sou filho de Deus, e que me capacita a chamar Deus de Pai. Às vezes eu não sinto, às vezes os sentimentos me falham, e o que me carrega é o meu intelecto. O que me carrega é que eu já estudei o suficiente, já considerei uma série de argumentos para saber que essa fé é razoável. Ela vai além da razão, mas ela é razoável. Ela não é contra a razão. Então nós precisamos de uma fé, e a gente precisa de uma apologética que dê conta dessas situações, num contexto pós-moderno mais do que nunca. Se nós nos fecharmos apenas a um lado desse diálogo, muitas vezes que envolve intelectualidade, com espiritualidade, com a presença do Espírito e manifestação do Espírito, se a gente se fechar apenas um lado disso daqui, a gente não vai dar conta no mundo, no contexto pós-moderno no qual nós vivemos. Não é curioso que é justamente na igreja de Corinto, onde Paulo tem nos seus escritos a maior porção de escritos sobre dons espirituais, porque naquela comunidade de Corinto, que veio à fé, havia manifestações do Espírito, talvez mais do que em qualquer outra comunidade do qual a gente tem conhecimento no Novo Testamento. Não é curioso isso? Não é curioso? Talvez o que Paulo está dizendo aqui, quando ele chegou a eles, e a sua pregação demonstrou o poder de Deus, a fé deles se apoiando nesse poder de Deus, tenha sido marcado justamente por isso, por esses carismatas manifestos ali, quebrando esses corações arrogantes, esse intelecto, e rendendo-os à submissão da cruz de Cristo. Quarto, é preciso que no contexto pós-moderno a gente realize o ministério em cooperação e promovendo a generosidade. Cooperação e generosidade. Versículo 5, nós vemos que Silas e Timóteo descem da Macedônia, eles entregam a Paulo a oferta que eles trouxeram da Macedônia, aí Paulo se dedica exclusivamente à palavra, inteiramente à palavra, testemunhando a judeus que Jesus era o Cristo. Nota, eles trazem a oferta da Macedônia. Mais tarde, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, o que ele faz? Ele vai dizer para os irmãos, vamos tirar uma oferta para os cristãos pobres da Judéia, e eu quero que vocês se lembrem da oferta dos macedônios, e de que como em meio à profunda pobreza eles transbordaram em generosidade. É importantíssimo que a gente entenda isso e que as nossas igrejas compreendam isso, que o nosso ministério no contexto pós-moderno seja, como o Jay falou nessa manhã, um ministério de generosidade. Nós vivemos num mundo marcado por essas divisões em questões da misericórdia, e tem tantas pessoas hoje em dia que, se você fala de ministério de misericórdia, como Keller tem chamado, as pessoas já querem colocar você dentro de um espectro ideológico ou político. Mas, meus queridos, nós precisamos de ministérios de misericórdia em nossa igreja. Eu quero propor para você que
O avanço do evangelho no contexto pós-moderno se dá quando a igreja recupera o seu direito de falar à sociedade. E como é que isso acontece? Como que a igreja recupera o direito de falar à sociedade? Quando a sociedade olha para a igreja e vê as suas obras de misericórdia e amor em favor dos pobres. Quando a igreja vê isso, ou melhor, quando a sociedade vê uma igreja que é generosa, que é compassiva, que é misericordiosa, que defende o direito daqueles que não têm direito, que fala em favor daqueles que não têm voz, que ergue a sua voz para falar em favor deles, uma igreja que manifesta isso. Talvez o que a gente veja nesse contexto é o inverso daquela conhecida frase de Gandhi, quando ele disse: creio no vosso Cristo e não creio no vosso cristianismo. Quando uma sociedade, quando o mundo ao nosso redor vê uma igreja compassiva, misericordiosa, generosa, transbordando em generosidade para auxiliar os pobres, é possível que eles respondam da seguinte maneira: eu ainda não creio no vosso Cristo, mas admiro o modo como vocês amam as pessoas e cuidam dos necessitados. E eu quero dizer para você que isso não é só a minha proposta, isso é o que aconteceu na igreja no Império Romano. Os estudos sobre o crescimento da igreja no Império Romano mostram que essa igreja conquistou a sociedade romana justamente por demonstrar um cristianismo vivo e de compaixão e de misericórdia, disposto a sacrificar-se em favor das pessoas necessitadas naquela época. Eu ainda não creio no vosso Cristo, mas as vossas obras me chamam a atenção para aquilo que está acontecendo entre vocês. As vossas obras me fazem querer saber qual é a razão da esperança que vocês têm. Por que vocês agem assim? Eu quero saber. Eu ainda não creio, mas quero saber. Esse é o poder que as obras têm. Ok, rapidamente, meu tempo já se esgotou. Quero citar aqui, mencionar mais 4 pontos desse ministério de avançar o evangelho no contexto pós-moderno, de acordo com a plantação de Paulo lá em Corinto. É preciso que a gente tenha coragem e não tenha medo da rejeição. Paulo teve coragem de falar. Coragem é importante falarmos com coragem. Essa coragem e essa convicção que vem do Espírito Santo daquilo que nós sabemos, o que cremos, e que não temos medo de sermos rejeitados por isso. Uma grande tentação no nosso mundo hoje são pregadores, pastores e igrejas que querem falar uma mensagem que vai agradar todo mundo. E se essa é a sua missão, e se esse é o seu propósito, então eu quero dizer para você, ele já fracassou. Essa missão já fracassou. Nós não podemos cair na tentação de tentar agradar todo mundo. Nós temos que falar a verdade do evangelho, sabendo que ela vai ser para algumas pessoas como bom perfume de Cristo, como cheiro de vida para a vida, como Paulo fala, mas para outras pessoas vai ser como cheiro de morte. Esta é a realidade. Então nós precisamos ter coragem para falar sem ter medo da rejeição. 6º, nós precisamos ser flexíveis e abertos a mudanças. Novamente, eu estou repetindo aqui uma coisa que o Jay tocou, versículos 7 e 8. Note que Paulo estava tendo dificuldades com o ministério na sinagoga. Paulo muda, Paulo sai da sinagoga e vai para a casa ao lado da sinagoga. Estabelece o seu ministério lá. Eventualmente, o chefe da sinagoga começa a ir na reunião de Paulo ao lado da sinagoga. E se converte lá. E a sinagoga perde o seu líder, porque ele se converte e é um dos poucos que Paulo vai dizer que batizou na cidade de Corinto, era justamente o chefe da sinagoga. Essa mudança é importante muitas vezes, se nós não devemos manter ministerialmente projetos e coisas que nós estamos olhando e falando assim, isso já se tornou irrelevante, isso já não dá mais certo. Eu conheci uma vez um pastor que foi chamado para pastorear uma igreja que em um determinado período da sua história tinha acolhido nos seus cultos de domingo 15 mil pessoas, 3 cultos aos domingos, cada um deles com 5 mil pessoas. Eu visitei essa igreja na década de 90 e tinha lá no domingo no máximo 300 pessoas. A igreja estava morrendo. A maioria das pessoas realmente na terceira idade e já não comunicava-se mais com as novas gerações. Então esse pastor, meu amigo, foi convidado. Eles falaram, olha, nós sabemos que você tem um ministério que é muito bom, que alcança, fala com as novas gerações, queremos que você venha aqui para revitalizar essa igreja. Ele foi, ele olhou, ele falou assim, nós temos que fazer algumas mudanças aqui, meus queridos. E aí ele
ele teve que enfrentar uma série de dificuldades com o pessoal daquela velha guarda da igreja para fazer algumas mudanças ali, mudanças litúrgicas e mudanças no ambiente. E eles foram concordando aos poucos, e a coisa foi andando, e aos poucos a igreja começou a trazer mais pessoas, mas chegou num ponto que ele esbarrou. Tinha lá um púlpito de madeira bem no meio, que havia sido usado desde o início daquela igreja, 80 anos atrás ou mais. E era sagrado aquilo, a vaca sagrada. E ele falou, a gente tem que remover esse negócio. E depois de muita disputa, ele removeu o púlpito para revitalizar a igreja. E a igreja removeu ele do pastorado. Porque era incapaz de lidar com uma mudança como essa. E olha, parece brincadeira, mas eu vejo e eu ando por aí, converso com pastores, eu fico com dó às vezes de alguns irmãos, quanta dificuldade que eles enfrentam para mudar coisas que deveriam ser tão simples de mudar. Porque a gente coloca, às vezes, né, como sagrado, como sacro, algo que não deveria ser. Sagradas são as vidas, sagrados são os corações. Meus queridos, nós temos que ter condições de mudar aquilo que precisa ser mudado. Nós temos que ser flexíveis e abertos a mudanças, preservando a integridade da mensagem do Evangelho, mas abertos a mudanças para a comunicação dessa mensagem. Sétimo, nós devemos aprender a ver todo o local com os olhos de Deus e lembrar que a obra é de Deus. É interessante que Paulo, esse é o início do ministério da igreja, da sua expansão pela Europa. Paulo entra ali através da cidade de Filipos, e aí ele tem um ministério tremendo em Filipos, ele é açoitado duramente com seu companheiro Silas, lançado na cadeia, tem aquele milagre de Deus. Depois ele sai de Filipos, ele vai para Tessalônica, ele prega lá, o seu ministério é tremendo em Tessalônica, querem matar Paulo tem que sair escondido de Tessalônica, vai até Bereia, e ele começa a pregar em Bereia, começa a ter sucesso em Bereia, mas o pessoal de Tessalônica sabe que ele está em Bereia, e eles vão lá para Bereia para pegar Paulo tem que fugir de Bereia, vai parar em Atenas ele, né, a gente olha aquele texto de Paulo no Areópago em Atenas, e a gente fala, nossa, que testemunho tremendo de Paulo. Meus irmãos, Paulo estava sendo levado ao tribunal ali, sob a mesma acusação que Sócrates teve 300 anos ou mais antes de Paulo. Era isso. E ele escapa daquilo, ileso. E ele chega em Corinto. E não é de estranhar que ele fala assim, quando eu cheguei em Corinto, irmãos, eu cheguei em fraqueza. Eu cheguei em temor e tremor em Corinto, porque o ministério de Paulo estava sendo tremendamente difícil. E aí, o Senhor aparece a ele, numa visão à noite, e diz, Paulo, não temas, continue pregando, Paulo, continue pregando, porque eu tenho muita gente nesta cidade. E eu vou dizer que às vezes nós precisamos desses encontros com Deus, em que Deus aparece a nós e nos diz, não temas, eu estou com você. Continue pregando, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Às vezes, plantar igrejas e às vezes ministrar em contextos de pós-modernidade, em contextos de oposição ou de hostilidade, pode ser tremendamente difícil. E nós precisamos ser renovados com essa visão nova de Deus, nos assegurando que Ele está conosco, que esta é a sua igreja, que este é o seu povo. Por último, nós precisamos ter uma perspectiva de longo prazo. Nós não podemos ser imediatistas. Principalmente, quanto mais a cultura se torna uma cultura pós-cristã, quanto mais a cultura onde nós ministramos se distancia daqueles valores, daquelas verdades, daqueles conceitos que antes eram tidos como normais. Antes você falava certas coisas e todo mundo compreendia. Falava sobre pecado, isso e aquilo. As pessoas entendiam a sua linguagem. Elas conseguiam concordar, mesmo que elas não estivessem vivendo de acordo com aquilo. Havia uma conexão. Cada vez mais a gente vive num mundo onde esses conceitos todos se perderam, onde as pessoas não entendem mais isso. Cada vez mais a gente vive num mundo que é semelhante ao que Paulo encontrou quando ele vai a Atenas e aos atenienses. Uma outra cosmovisão, completamente diferente. Não há os mesmos pressupostos para se anunciar a mensagem. Então exige de nós uma perspectiva de longo prazo. Nós temos que estabelecer pressupostos, muitas vezes, antes de ter condições de comunicar a mensagem da cruz. Nós temos que estabelecer pressupostos para que a pessoa entenda, primeiro, que ela é pecadora, que ela está perdida, que ela precisa de Cristo. Porque nada disso as pessoas entendem.
Então isso exige da gente uma paciência. Isso exige da gente disposição a algo a longo prazo, não algo imediatista, principalmente quando nós estamos lidando com as novas gerações. Diz que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses. No ministério paulino, esse tempo foi um tempo muito longo. Se você acompanhar as viagens de Paulo missionárias e o tempo em que Paulo passou em cada uma das igrejas onde ele esteve plantando. Esse foi um tempo excepcionalmente longo. Isso nos diz, e isso me diz que num contexto cada vez mais pós-moderno, num contexto de oposição, novamente, num contexto hostil, num contexto que não tem os mesmos pressupostos, a gente precisa olhar a longo prazo. Então, meus irmãos, eu vou deixá-los com isso e dizer o seguinte: a gente pode olhar para o mundo hoje e falar assim, o ministério é difícil. E a gente pode olhar para o mundo hoje e falar, nunca antes na história da igreja, a igreja enfrentou isso. Mas não é verdade. O pregador estava certo. Não há nada novo debaixo do sol. Se a gente olhar com atenção a história, nós vamos ver que a igreja sempre enfrentou momentos difíceis assim. Que a obra do ministério nunca foi fácil. Que ela sempre exigiu uma disposição de entrega, de compromisso, de sacrifício, de pagar um preço. Ela sempre exigiu isso em todos os momentos. O que nós precisamos recuperar é a nossa confiança. Eu vejo muitos cristãos e muitos pastores diante dos avanços de uma cultura cada vez mais oposta ao Evangelho e a Cristo e à igreja, muitos ficando desanimados. Nós precisamos recuperar a nossa confiança na igreja. Porque a igreja é do Senhor, daquele que disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos recuperar essa confiança de que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Ele está conosco e Ele nos disse, nos garantiu, que à medida em que nós avançamos com o Evangelho, com a pregação fiel do Evangelho, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.